gente, amigos e amigas, mais uma vez elucidações para todos nós. Mais uma vez nós vamos até a cidade de Araraquara, estado de São Paulo, e é pela segunda vez que nós vamos falar com a Sandra Fiore, da cidade de Araraquara, ela que é artista plástica e vai trazer um tema para nós muito importante. Ao tema Retorno à Vida Corporal é o tema da tarde de hoje. Querida Sandra, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, meu amigo, muita paz no coração de todos, que as bênçãos do Pai possam estar sobre todos nós, né? Hoje e sempre. Muito bem, levanta para nós aí inicialmente, 10 minutos, e o retorno à vida corporal. Como é que é esse retorno? Ele é amoroso? Ele é doído? Ele é triste? Ele é alegre? Como é que é, Sandra? Na verdade, isso faz parte lá do livro dos Espíritos, é o capítulo 7, e é importante dizer também que o livro dos Espíritos, né, é uma compilação dos ensinamentos que os espíritos superiores deixaram a Kardec sobre a égide, na verdade, dos espíritos do espírito de verdade, ou seja, através do espírito de verdade e a falange de espíritos, foi trazido, portanto, a todos nós essas informações que podemos dizer que são informações que têm um contexto filosófico, científico e moral. E nós podemos dizer que Kardec, né, coube a ele essa organização dessas perguntas que foram brilhantemente feitas por ele. Kardec, obviamente, foi um gênio, mas ele traz, assim, de uma forma simples, coisas bastante complexas que é possível qualquer pessoa estar aí entendendo. Portanto, nós podemos afirmar que este livro, que é o Livro dos Espíritos, é de grande relevância e é a nossa obra fundadora. Então, a doutrina espírita, na verdade, eu costumo dizer, né, que é uma universidade, porque abrange todas as áreas do conhecimento e, através do aprofundamento que nós fazemos, estudamos e refletimos e tomamos aí uma bagagem maior de conhecimento. Aí você me fez uma pergunta, o que seria o retorno à vida corporal, né, que nós chamamos, na verdade, podemos dizer que é a reencarnação, é a volta do espírito ao novo corpo. Muitos, na verdade, pensam que quando se fala de reencarnação, seria algo místico, seria algo esotérico, mas nós, enquanto espíritas, sabemos que não tem nada a ver com religião. O católico vai reencarnar, o evangélico vai reencarnar, o budista vai reencarnar, o judeu vai reencarnar, porque é uma lei biológica, é uma lei natural, mostrando, inclusive, é até uma prova, né, para mostrar o grande amor de Deus por todos nós, porque Deus nos dá muitas oportunidades, múltiplas oportunidades. Então, essas oportunidades são exatamente através do quê? Da reencarnação. Nós temos uma única vida, podemos dizer, com várias oportunidades. Somente através da reencarnação é que nós podemos, de fato, ver ou entender a justiça divina, porque há tantas diferenças no mundo e que nós podemos pensar, mas como é que pode Deus permitir que umas pessoas possam nascer ricas, pessoas nascerem saudáveis e outras pessoas nascerem na favela ou nascerem em países que não têm o que comer, nem água, às vezes, para beber? Como é que pode umas pessoas nascerem já com problemas de saúde e outras pessoas nascerem sã? Então, a única forma mesmo de explicar e de entender, né, essa volta do espírito à vida corporal é através da reencarnação. Ou seja, nós são corpos velhos, né, que nós deixamos para depois retornar a novos corpos. É uma coisa que é difícil de compreender e entender, né? Retorno à vida corporal. Existe o quê? Todo um trabalho no plano espiritual para ele retornar, Sandra? Sem dúvida nenhuma, né? É um trabalho muito grande, porque todos nós, para podermos voltar, passamos por um planejamento reencarnatório. Não é assim simplesmente reencarnar.
Então, é feito todo um planejamento para que nós possamos vir, e é importante dizer que nós, enquanto espíritos encarnados, hoje, tendo esse corpo material, tudo aquilo que fizermos, obviamente, vai ficar gravado no nosso inconsciente, as nossas experiências, o nosso conhecimento, mas quando nós comprometemos, por exemplo, o nosso corpo físico, que é um templo sagrado, se nós comprometermos o nosso corpo de alguma forma, nós vamos macular o nosso perispírito. O que seria o perispírito? O perispírito é o elo de ligação entre o espírito e o corpo, porque o espírito, obviamente, não tem forma. Então, o que dá forma ao corpo, ao espírito, é o perispírito. Então, vejam, nessa encarnação, esse elo de ligação, que nós chamamos de psicossoma ou chamamos de perispírito, se nós comprometermos o nosso corpo com vícios, bebida, cigarro, outras drogas qualquer, excesso de comida, qualquer coisa que venha a prejudicar o nosso corpo físico, de alguma forma nós vamos lesionar esse perispírito, que é semimaterial, e quando nós formos reencarnar numa próxima experiência, ele vai ser determinante para a seleção genética do novo corpo. Para que as pessoas possam entender um pouco melhor como se dá esse processo, digamos que eu fumasse. Se eu fumasse, eu estaria comprometendo o quê? Eu estaria comprometendo meu pulmão. E comprometer o meu pulmão, eu estou comprometendo esse corpo que Deus me deu para que aqui eu esteja. Então, o que acontece? Se eu comprometer esse pulmão, eu vou lesionar a região do perispiritual, no perispírito, a região do pulmão, onde fica o pulmão. É claro que o perispírito não tem órgão, apenas a região que vai ficar lesionada. Quando eu for reencarnar, essa informação vai ser passada para o novo corpo, eu posso vir com uma asma, com uma bronquite, qualquer coisa, para poder recuperar esse perispírito, que é tão importante digamos, a roupagem, né, do espírito, porque o espírito, como eu disse, não tem forma. Ao retorno à vida corporal tem uma programação. Quando o indivíduo estiver sendo programado, ele tem o direito de escolher o que ele quer vir a fazer aqui, o seu corpo, como é que ele será, o seu corpo, se ele será lindo, maravilhoso ou não. A escolha é livre? Não, porque o espírito, ele, na verdade, ele precisa de um corpo compatível com a sua necessidade evolutiva. E nós, o estágio evolutivo que nos encontramos enquanto espíritos, nós não temos capacidade de fazer as escolhas certas e corretas. Porém, nós temos a ajuda, nós participamos, junto com os geneticistas, junto com a espiritualidade, para escolher o corpo que melhor teremos para essa vida. Então, é feita uma programação junto. É claro que os espíritos mais evoluídos, quando vêm, talvez não precisem dessa programação como nós ainda precisamos. Então, e tem espíritos que são tão inferiorizados que, na verdade, eles nem participam. Os espíritos que fazem essa programação fazem, às vezes, fazem com a ausência desse espírito. Então, nós temos o corpo que, de fato, nós precisamos ter para estarmos na matéria. Quer dizer que quando tem um corpo bonito, ele mereceu. Quando tem um corpo feio, como é que faz essa distinção? Não, na verdade, tem muito a ver também com a genética, né? O pai e a mãe. Quer dizer, eu escolhi aquela família para vir por conta da necessidade, mas tem um fator genético também, né? Do pai e da mãe. Quer dizer, que vão contribuir para a formação daquele corpo, né? Então, isso também é importante, quer dizer, é um conjunto de coisas, não é somente uma coisa, é um conjunto de coisas. Quer dizer, eu vou ter o corpo importante, mas às vezes nós podemos até dizer que vem uma pessoa que foi programada para vir extremamente bonita, mas isso para ela é uma provação, muitas vezes. Ela está sendo provada, porque pode ser que em outras experiências pretéritas ela abusou e agora ela volta num belo corpo, assim como pessoas que voltam também, às vezes,
com muito dinheiro, rica numa família que tem posses, para saber como que ela vai, diante dessa situação, como ela vai se comportar. Então, é preciso, né, diante da beleza, muitas vezes, ter a humildade. Não é somente um corpo belo, mas é principalmente o que é importante? É a minha atitude, é o meu comportamento, é como eu vou agir em relação às outras pessoas, a importância de nós conquistarmos a questão moral, as virtudes, é isso que de fato importa. Mas às vezes é uma aprovação mesmo, tanto a beleza como também a pessoa que vem, às vezes não tão bonita assim. Professora, e quer dizer que ninguém cai de paraquedas, né? É feito todo um. Não, esse negócio de cair de paraquedas não existe. Todo mundo passa por aquilo que de fato tem que passar. Não existe, vem programado, vai cair num lar que foi programado, vai ter um pai, uma mãe programada, desse estilo. Exatamente, todos nós passamos por essa situação, onde nós vamos ter a família que precisamos, o corpo que precisamos, conviver com as pessoas que precisamos conviver. Às vezes, dentro de um lar, às vezes irmãos não conseguem ali se entender. Por quê? Porque já vieram juntos no mesmo lar para buscar ali aparar as arestas e desenvolver sentimentos. Então, é por isso que, às vezes, por isso que nós dizemos que cada um tem a família que, de fato, precisa ter. Então, a situação ela é toda programada, embora tenhamos livre-arbítrio. Então, eu posso vir numa família onde é uma família difícil, eu tenho um irmão difícil, um pai difícil, uma mãe difícil, mas isso para que eu também possa aprender. Então, tudo é pensado, não existe o acaso, porque se o acaso existisse, nós teríamos que dar inteligência ao acaso. Então, tudo tem uma razão de ser. Sandra, e o tempo? O indivíduo desencarnou e depois do desencarneiro, qual que é o tempo que ele tem que ficar no plano espiritual para ele retornar à vida corporal novamente? Tem um tempo? Olha, essa pergunta é bastante interessante, porque o professor Hernani Guimarães Andrade, que foi um grande estudioso da questão da reencarnação, a questão das vidas sucessivas, das crianças que lembravam de outras vidas, que são as memórias extracerebrais espontâneas. Ele que trabalhou junto com o Dr. Ian Stevenson, ele dizia, através das suas pesquisas, que nós temos 4 encarnações por milênio, de acordo com os estudos dele. Mas isso, então, se você for fazer uma conta, daria mais ou menos 250 anos de intermissão entre uma encarnação e outra, porque seriam 4 vezes por milênio. Porém, nós temos que entender que cada caso é um caso. Às vezes, tem pessoas que têm uma necessidade de reencarnar de forma rápida. E esses casos que vêm de forma rápida, conforme o próprio professor Hernani Guimarães dizia, que são aqueles que voltam, não tiveram tempo de apagar completamente a memória e trazem consigo lembranças de vidas passadas. E aí que se explicam aquelas crianças que lembram de outras vidas. Porque houve o quê? Houve uma intermissão muito curta entre o desencarne e o reencarne. Então, ela consegue lembrar ainda com clareza de vidas pretéritas. Então, cada um vai voltar ou vai ficar na espiritualidade, na erraticidade, de acordo com a sua necessidade. Pode voltar rápido, como pode demorar um tempo maior. Então, pode ser que tem espíritos, eu já vi na literatura espírita, espíritos que ficaram 500 anos na espiritualidade. Já vi espíritos que ficaram 1000 anos para poder reencarnarem. Então, vai depender muito de cada um, né, da necessidade de cada um. Professora, mas quem fica lá 500 anos fica fazendo o quê? Olha, uma coisa é certa, ninguém vai ficar deitado numa rede esperando para voltar. Por quê? Porque o espírito, ele é ativo. Até quando nós dormimos, enquanto o nosso corpo repousa, nós, enquanto espíritos, vamos para a espiritualidade e ficamos ativos. Então, é uma necessidade do espírito poder continuar a trabalhar.
Então, eu desencarno, vou para a espiritualidade, com certeza eu vou me preparar para ter alguma atividade, ou um resgate, ou vou estudar, alguma coisa vamos fazer. Ficar sem fazer nada é que não vamos. O trabalho faz parte da lei de Deus, e o trabalho é uma necessidade para a evolução do espírito. Então, nós trabalhamos enquanto estamos aqui e trabalhamos também na espiritualidade. Ou seja, o trabalho, qualquer coisa útil que façamos, é um trabalho. Uma boa leitura que nós estamos fazendo, que vai ser importante para o meu intelecto, para desenvolver a minha inteligência, é um trabalho. Ou saber ouvir uma pessoa que está num momento de aflição é um trabalho. Você poder, sei lá, ajudar uma pessoa, qualquer coisa que nós venhamos a fazer que seja uma coisa positiva, é uma atividade importante a ser feita. É um trabalho e precisamos estar aqui. Assim como Jesus veio para servir, todos nós também viemos para servir. Jesus disse, na parábola da figueira seca, ele diz que toda árvore que não der bom fruto secará. Então, todos nós temos que dar os bons frutos. Então, qual que é o bom fruto? O bom fruto é aquele que faz o bem. É para isso que nós estamos aqui. Sandra, geralmente, para a gente, para desencarnar aquela choradeira danada, aquela tristeza, o espírito retornando à vida corporal, ele tem medo, que nem nós temos aqui agora, reencarnado, desencarnar, ele tem medo, ou ele não tem medo de nascer, ele vai está tranquilo, porque o medo de desencarnar é grande. E para o retorno aqui, tem medo também? Depende também, né? Quando o espírito ele entende que para que ele possa continuar a evoluir, ele precisa reencarnar, ele fica naquela expectativa de poder voltar. Mas quando alguns espíritos que sabem que vão passar por provações difíceis e dolorosas, esses às vezes ficam meio ansiosos, ficam meio amedrontados por conta daquilo que de fato eles sabem que vão ter que passar. E depende, né? Inclusive nós sabemos que a doutrina espírita nos diz que às vezes o medo da volta é tamanha que o próprio espírito provoca o aborto espontâneo na mulher. Por quê? Por conta do medo, às vezes, e o contrário é verdadeiro, quando a mãe também sente uma certa repulsa pelo feto, né, ela se arrepende de ter engravidado e não quer aquela gravidez, o espírito sente também. Então, o fato dele sentir aquela repulsa pode ser também que ele provoque o próprio aborto, e acaba sendo um aborto espontâneo. Então, existem aqueles que querem, que precisam, para continuar o seu processo evolutivo. Aliás, dizem a doutrina que tem 3 vezes mais espíritos desencarnados do que encarnados, uma fila enorme de espíritos querendo voltar e não estão conseguindo. Por quê? Porque as famílias de fato estão diminuindo. Antigamente a prole era grande, as famílias eram numerosas, hoje não. Hoje os casais querem um filho e tem casais que nem filho querem. Então, nós sabemos que já está tendo a migração, ou seja, espíritos que estão saindo do nosso planeta, que já estão indo para outros mundos, porque estamos passando por um momento de regeneração, e há muitos espíritos que estão imigrando, estão vindo para a Terra, que são espíritos mais evoluídos, para darem a sua contribuição para alavancar o nosso planeta. Então, existem aqueles que estão chegando, aqueles que estão indo embora. Mas é claro que é sempre, para o espírito, é importante o seu retorno à vida corporal, para que ele continue a galgar os degraus da sua ascensão, né, da sua evolução espiritual. Tem a pergunta também, Sandra, eu vou fazer daqui a pouco, mas antes eu quero convidar as pessoas que estão nos acompanhando para ser um voluntário da Clínica Jesus Nazaré, entidade que atende pessoas portadoras de transtornos mentais e pessoas da terceira idade, são 2 unidades. E nós estamos te convidando você nesse momento para ser um voluntário dessa entidade. Você pode fazer uma visita, fazer as doações. Suas doações são importantíssimas. Por favor, marque uma visita ou traga suas doações e pelo telefone 3235-8010, 3235-3129. Nós aguardamos o seu retorno.
Sandra, quantas vezes a gente tem que reencarnar? Nascer, morrer, voltar, ir? É complicado esse troço, hein? Olha, vamos ter que voltar muitas vezes, porque Isso. já somos espíritos milenares. Já tivemos milhares, centenas de encarnações. E quantas vezes teremos que voltar? Não sabemos, mas teremos que voltar muitas vezes até chegarmos no nosso processo de iluminação, de cristianização, vai um longo tempo. Então, são muitas encarnações ainda que nós vamos ter, né, que ter para continuar aí esse aprendizado, porque, na verdade, eu costumo dizer que todos nós estamos matriculados na escola da vida, e essa escola é fundamental para que nós possamos, de fato, continuar a nossa evolução. Sandra, se eu tivesse condições de ser atendido, eu gostaria de vir com o mesmo pai e mesma mãe, né? Que tive há pouco tempo. É possível isso ou vai ter uma rotatividade para nascer em outros lares? Não pode ser nos mesmos? Como é que fica, Sandra? É o que a gente sabe, a doutrina nos diz, vai depender muito da necessidade. Provavelmente nós vamos voltar juntos, mas não necessariamente aquele que foi pai vai voltar como pai, aquele que foi mãe vai voltar como mãe, mas com certeza nós vamos voltar no mesmo círculo e podemos voltar na mesma família, né? Pelos laços que nós vamos fortalecendo, mas às vezes é preciso que nós possamos vir, né, em outros lares, ou seja, dependendo ali da nossa necessidade, da necessidade da família que está nos recebendo. Aliás, eu tenho um livro do professor Hernani Guimarães Andrade, que se chama Reencarnação no Brasil, que conta a história de uma jovem que ela lembrava de vidas pretéritas, e ela conta que ela desencarnou durante a Segunda Guerra Mundial, na França, aonde ela foi alvejada, né? Ela levou um tiro, e depois que ela levou esse tiro, ela foi socorrida, obviamente, pela espiritualidade, e veio para o Brasil, ela foi trazida para o Brasil. E chegando aqui no Brasil, ela disse que parou na frente de uma casa, né? Era uma espécie de uma nave, com algumas pessoas, parou na frente de uma casa, porque, por sinal, era aqui de Araraquara, da minha cidade, aonde foi mostrado a ela quem seriam os pais que ela teria a partir do momento que ela iria reencarnar. Foi mostrado, e eles não tinham nenhum vínculo com esse espírito, era totalmente novo para ela. Então, isso não quer dizer que ela não iria, a partir do momento que ela reencarnou, nutrir sentimentos importantes para voltar novamente com esses pais, ou de repente voltar para a França, aonde ela teve a outra família. Então vai depender muito, né, da necessidade de cada um. Muito bem, Sandra, agradecemos muito sua participação, né? Você deu o recado e nós recebemos com muito carinho, foi um bom aprendizado, que você possa receber muita luz em seu lar e toda a sua família. Obrigada, querido amigo, um abraço fraterno a todos aqueles que estiveram a nos acompanhar e que Jesus, de fato, possa estar nos nossos corações hoje e sempre. Sandra, está faltando é que a sua vinda em Uberlândia, você marcar uma data, não é isso? Estamos aguardando. Oh, mas vai ser um prazer, meu amigo, vai ser um prazer muito grande. Quem sabe o ano que vem a gente não marca uma visita aí. É sempre empurrando, tá bom. Mas a vida da gente é difícil, é complicada, né? Mas eu tenho muita vontade de ir para aí, pode ter certeza. Fique com Deus, um forte abraço. Obrigada, um abraço, amigo. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Semana que vem tem mais. Fique com Deus e aquele abraço.